começar aqui coletiva, a primeira pergunta aqui da nossa equipe esportiva, ao vivo, professor Ademir Fezan. Quero agradecer a todos os nossos companheiros novamente. Professor Ademir, 0-0, o Grêmio Prudente teve chances, teve oportunidades de garantir a vitória aqui diante do São José. Quarto confronto, 4 empates. Qual que é o resumo, por gentileza, desse primeiro confronto da fase semifinal? Boa noite. Boa noite, Cássio. Boa noite, ouvintes. A gente tinha que ir para cima, né, por entender que no nosso campo, não é nem fato de jogar em casa, mas o nosso campo favorece muito a nossa forma de jogar. Então a gente entendia que tinha que atacar, e foi o que fizemos do início ao fim, né? Não fomos felizes no último momento, mas a gente também entendia que se tinha um resultado que não poderia acontecer hoje para nós aqui, era a derrota, né? Então a gente entende que são dois tempos, o primeiro tempo está empatado, e agora ir lá, a gente só tem um resultado só que nos serve, que é a vitória, então nós vamos com certeza buscar isso do início ao fim. Maravilha, então, portanto, professor, primeiro parabéns pelo jogo, e é preciso exaltar que o Grêmio buscou o resultado o tempo inteiro. No primeiro tempo pouco foi ameaçado, e no segundo tempo, quando se expôs, precisou se expor, claro, sofreu, e Luiz apareceu muito bem, a defesa conseguiu se recuperar, mas a gente conversava durante a semana e o senhor dizia que na sua história teve um empate em casa e um resultado fora. A história pode se repetir, professor? A gente vai... Bom, obrigado pelas palavras, Murilo. A gente vai buscar isso, né? Tomara que repita. Realmente, eu tive, inclusive foi nessa divisão, foi a mesma situação. Agora, o foco, ele aumenta, né? Porque a gente só tem um resultado, né? Eu não consigo... O jogo contra o Desportivo, a gente teve muita dificuldade nisso, porque a gente tinha até 3 resultados. Até a derrota poderia, conforme fossem os resultados acontecendo, né? E isso acaba muitas vezes tirando um pouquinho a concentração, enfim. E agora não, agora a gente sabe que no segundo tempo, lá nesse segundo jogo, a gente só tem a vitória. Não vai ser fácil, sabemos disso, como é difícil jogar lá. O time do São José marca muito bem, né? É um time com contra-ataque bom, né? Inclusive, você citou bem aí, é bom, né, quando a gente, por mais que às vezes as coisas não aconteçam como aconteceu hoje, os gols, mas você saber que você tem um grande goleiro lá atrás, que se precisar, ele vai segurar ali, né? Então faz parte do jogo, e aquele lance ali, eu acho que é um lance bem simbólico aí para a sequência, para o próximo jogo, né? Então nós vamos, se Deus quiser, tomara que a história se repita, Murilo. Amém. Boa noite, professor. Caio, do Jornal Imparcial. Bom, Fezan, gostaria que você falasse da postura do Grêmio hoje, né? Assistindo o jogo, para mim foi um dos jogos que o time teve maior domínio sobre o adversário, né? Tal como aquele primeiro tempo contra o Desportivo Brasil, logo no início da segunda fase. Perfeito. No entanto, o gol não saiu. Pesou o aspecto mental de definir ali o último lance? O que você acha que faltou para o Grêmio sair com a vitória hoje daqui do Prudentão? Boa noite, Caio. Eu concordo com você, que foi um dos melhores jogos nossos, né, de controle das ações, né, assim, o adversário pouco atacou o nosso gol, foi atacar no final, né, quando o nosso time já estava mais exposto, buscando a vitória a todo custo, né. Nós terminamos o jogo, bom ressaltar, terminamos o jogo com 4 atacantes, né. O Tota por mais que ele vem por dentro ali, mas ele é um 9, né. O Tota é um 9 de origem, né, foi muito bem no comercial nessa função pro ano passado. Então, a partir do momento que você tem 4 atacantes, e vale lembrar também que a gente tinha um meia, que era o Afonso, e um volante só, né? Então, e os 2 laterais nossos bem agudos, né? Bem agressivos. Então, você acaba se expondo, mas eu concordo com você que foi uma das melhores partidas nossas, faltou esse último momento. O São José veio para se defender, veio para jogar no contra-ataque, a gente já sabia disso, mas é um time muito bem treinado para isso, né? Em relação ao aspecto mental, eu acho que não. Eu acho que o goleiro deles foi muito bem também, né? É um bom goleiro, eu gosto muito, por sinal, o Ariel. E quando nós tivemos oportunidades, vai acontecer, vai de errar, mas eu acho que hoje o lado mental não. Eu acho que eu fiquei com o sentimento de que realmente o mérito do adversário ou de defender, ou a gente de um momento técnico mesmo de errar, ter um pouquinho mais de paciência, por exemplo, um domínio, né? De dominar, ajustar o corpo e finalizar. Mas eu acho que não foi tanto no aspecto mental, não. Professor,
Essa sequência aí são 5 jogos, né, sem vitória. Você acredita que pode atrapalhar nesse jogo contra o São José? Ou é outro campeonato, porque vale o acesso? Perfeito. Não, eu acho que não atrapalha não, Vinícius. É lógico que a gente vem aí 5 jogos, né? Vai ressaltar que são 4 empates daí, né? E uma derrota fora de casa. Mas 5 jogos sem vencer, lógico que incomoda, né? Claro que incomoda. Mas não interfere para esse jogo. Não interfere. Nosso time sempre foi agressivo, inclusive o jogo contra o São José lá, nós tivemos também um bom jogo, um controle de jogo, um controle das ações bem, atacando bem, né? E agora a gente sabe que precisa ganhar, é o único resultado que a gente tem. Então a gente tem que atacar do início ao fim. E na verdade assim, a gente sempre jogou assim, né? É uma característica nossa, né? Então não vai ser muito diferente não. Mas, como eu falei, nós vamos ter que ser... Aí o lado mental entra, né? De agora ter mais confiança, mais coragem, estar mais concentrado, mais focado, né? Mas isso é uma evolução, é natural. Eu acho que o sentimento pós-jogo foi muito bom. O sentimento de que, dá, a gente pode, né? Agora, se o São José viesse aqui atacado mais, aí a gente estaria mais preocupado, né? Boa noite, professor Alisson, da TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os 6 últimos minutos, que deu aquele susto, o São José pressionou muito, eu pelo menos nem conseguia respirar e queria saber de você, como é que foi lá do banco de reservas. Boa noite, Alisson. Cara, a gente, pela experiência, assim, né, de estar sempre aí na beira do gramado, eu acho que o sentimento é um pouco diferente, assim, do torcedor, né? O torcedor, ele fica a gente tem que ter um aspecto mental muito equilibrado. Por mais que vocês podem ver lá de fora a gente gritando, esbravejando, enfim, mexendo o braço, enfim, mas a gente está equilibrado, sempre concentrado e faz parte do jogo. É lógico que a gente assusta, né? Mas a gente sabia que isso ia acontecer, Alisson. A gente sabia que a transição, o contra-ataque deles é um time rápido, com jogadores com qualidade no ataque, e poderia acontecer, né? Por isso que quando a gente tiver a oportunidade tem que fazer para que isso não ocorra, né? Mas faz parte, estou acostumado um pouquinho com tudo isso. Professor Ademir, só para a gente encerrar nossa parte aqui e falar um pouquinho da torcida. Hoje recorde de 6.600 pessoas aqui no Prudentão, empurraram, torceram, e acredito que saiam com a frustração de não ter visto o gol, claro, mas conscientes de que a equipe buscou esse gol. Agora, jogar fora de casa, sem a presença dessa torcida, pode ser também um ponto a favor, no sentido de que lá eles podem ser pressionados e o Grêmio não? Isso depende muito do resultado, Murilo. Assim, é lógico que se eles fazem um gol, a atmosfera fica pro lado deles, né? Da mesma forma que se a gente fizer um gol, pode ser que essa atmosfera mude pro nosso lado, né? Então, é muito do momento, né? Cada jogo tem a sua história. Mas aproveitando o gancho, assim, você é uma pessoa que tem reforçado muito isso, eu tenho visto, né? Da presença da torcida, das crianças, né, cara? Acabou o jogo, eu fiz questão, isso não tem preço, né? Molecada fica ali atrás, fez, não tem preço isso, cara. Eu falei, calma, deixa acabar o jogo, enfim, acabou o jogo, fui lá, enfim. Mas é gratificante, né? Você vê, assim, um clube que há 4 anos atrás não tinha, de repente você tem 6.600 pessoas aqui e tende a aumentar, né? Tomara que a gente consiga aí uma classificação para a final, tenho certeza que nós vamos bater esse recorde aí de novo. Mas nós também tivemos o mesmo sentimento do torcedor. É lógico que a gente queria vencer hoje, é lógico que dá um pouquinho de frustração, né? Mas, por outro lado, da mesma forma que eu acredito que o torcedor tá indo, alguns desceram ali e falaram, não, vai dar certo, nós também temos a confiança e tá aberto, o resultado está aberto. Se a gente tivesse perdido hoje, realmente seria muito difícil lá, mas não é o caso. O segundo tempo lá, o jogo continua, né? Segundo tempo lá a gente vai buscar esse resultado aí. Professor, futebol é um jogo de várias facetas, né? É um universo, tem esse aspecto da torcida, né? Queria que o senhor, por gentileza, falasse do aspecto tático, né? Do que foi e do que está sendo esse confronto com o Ricardo Costa, né? Aqui o Ricardo Costa deixou o senhor e o Grêmio Prudente dar as cartas, né? Sim. Como você acha que vai ser lá em São José e quem que vai pedir truco e ganhar esse jogo? O Ricardo, ele tem uma característica de jogo que é essa, né? Os times, ele teve um treinador que teve muito sucesso, né? Principalmente na Bezinha, né?
trabalhos muito bons ele fez, mas o time dele sempre teve essas características, né, de marcação, de transição, de boa bola parada. Então você vê que é um time treinado, muito bem treinado, mas para esse modelo de jogo, né? Eu acredito que lá, como eles ainda estão com um resultado favorável e eles têm jogado muitos jogos assim, eu acredito que eles possam manter esse mesmo jogo que eles fizeram hoje aí, e a gente não tem outra opção a não ser atacar, né? Muito obrigado, professor. Só para fechar, então, como é que é a programação de hoje até a próxima apresentação? A gente geralmente, quando tem semana aberta assim, né, como essa agora, semana cheia, né, para trabalhar, a gente precisa dar um dia de folga, né, porque é muito desgastante para eles. Então amanhã é um dia de folga mesmo, esfriar a cabeça, descansar, recuperar bem, e a gente volta segunda-feira à tarde. E a ideia aí é viajar para São José, para a região de São José, na quarta ou quinta-feira. Nós vamos definir isso ainda. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu demais. Valeu. Obrigado, Ronaldo. Bom final de semana para vocês. Você também, para a família lá.